Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o Pastor Edson. Seja bem-vindo ao canal Pastor Edson Viana. Nós estamos aqui começando o nosso primeiro vídeo da série Vamos Ler a Bíblia. São vídeos de no máximo 30 minutinhos, onde nós vamos estudar a Palavra de Deus, ler a Bíblia tranquilamente, fazer comentários. Nós não temos nenhuma intenção, de apresentar um estudo teológico da Bíblia. Nós vamos ler a Bíblia com a mente de uma pessoa, um homem, um cristão, um pastor que lê a Bíblia, que medita na Bíblia, sem preocupações com questão teológica. Vamos deixar a Bíblia falar naturalmente. Então seja muito bem-vindo ao canal. Se você quiser continuar nessa jornada comigo, estar nessa jornada comigo, já se inscreve no canal para que você não perca mais nenhum vídeo, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para a leitura da Bíblia Sagrada e nós, evidentemente, vamos começar pelo início, Gênesis, capítulo 1, tá? Gênesis, capítulo 1. Eu gosto mais da versão traduzida do inglês da NEL Translation, nova tradução viva. Eu vou procurar ela aqui e ver se é possível. Mas enquanto isso a gente vai ler aqui a palavra de Deus, tá bom? Vamos lá? Texto muito conhecido. No princípio criou Deus. No princípio Deus criou os céus e a terra. Perfeito? No princípio Deus criou os céus e a terra. Essa palavra aqui me chama a atenção porque ela não demarca um tempo, Ou seja, não dá para saber, claro, quando foi que Deus fez isso. No começo, no princípio de tudo, num tempo em que nós não temos uma data exata, como estabelecer. O que nós temos que saber é que no início, no princípio de tudo, Deus criou os céus e a terra. Amém? O verbo criar aqui tem o sentido de quê? O sentido de inventar, Inventar. Como um ser que cria alguma coisa, que inventa alguma coisa, que tira do nada algo que não existe. Este é o sentido do verbo. Os céus aqui tem dois sentidos, Tem o sentido do céu, o céu que você vê, o sky, E tem o sentido dos céus que está fora do nosso alcance. Os céus de Deus, Em inglês, heavens, Os céus que está fora do nosso olhar, que só Deus tem acesso. E a terra, porque aqui o centro do universo é a terra. Então Deus cria, quando a Bíblia diz no princípio criou Deus, ou no princípio Deus criou os céus e a terra, ele está dizendo, sob o meu ponto de vista, no princípio Deus criou todas as coisas, criou o universo. E claro que o foco é a terra, porque o foco da Bíblia não é foco científico, é um foco histórico, E aqui a Bíblia está focando no homem. E versículo 2, a terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo
e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tá? Primeiro ponto aqui, a terra era sem forma e vazia. Quando eu leio esse versículo desse jeito, dá para entender que a terra já existia antes mesmo de Deus começar a trabalhar aqui na organização. Então a terra já era, né? Só que ela não tinha forma e nem vazia. Ou não tinha forma e era vazia. Né? Então, quando a Bíblia diz, no princípio Deus criou os céus e a terra, ela está falando da forma geral. No começo, o universo passou a existir a partir da vontade de Deus. Aí quando ele foca na terra, ele diz, é como se o texto estivesse me dizendo, e Deus olha para a terra é sem forma e vazia, é um caos, né? Não sei o que causou esse caos, né? Esse caos pode ter sido causado pela queda de Lúcifer do céu, antes de Deus criar o ser humano. Só que o que me informa a Bíblia é que a terra era sem forma e vazia. Havia trevas, né? Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém? Então Deus começa a organizar o caos. A partir do versículo 3, então no versículo 2 nós temos desordem, a terra era sem forma. Nós temos caos, nós temos um vazio e nós temos trevas, escuridão, né? E a única coisa boa nisso tudo era o Espírito de Deus que se movia sobre as águas. Isso aqui é que faz a diferença. Ok? Vamos seguir em frente. E aí Deus começa a agir. E Deus primeiro vence a primeira coisa, né? E Deus disse, haja luz. O principal problema do caos era a luz. Deus disse, haja luz. E houve luz. Aqui nós temos uma pequena nota sobre os versículos 1 a 3. Quando Deus começou a criar os céus e a terra. Ou seja, em uma versão, esse primeiro versículo aqui diz assim, ó, quando Deus começou a criar os céus e a terra. Poderia ser outra tradução para o versículo primeiro. Ó. Quando Deus começou a criar os céus e a terra, versículo 1. Aí é 2. Sendo a terra sem forma e vazia, tá? Isso aqui é uma explicação, é uma opção para o verso 1, tá certo? Então, o primeiro ato de Deus, Deus diz, haja luz e houve luz. Cadê? E Deus viu que a luz era boa. Deus amou a luz e separou a luz das trevas. Tá? Aqui tem o sentido espiritual e o sentido natural. Né? Melhor a luz do que as trevas. Então, Deus separou a luz das trevas. E a luz, Deus chamou o dia. E as trevas, Ele chamou noite. Escuridão, Deus chamou noite. Aí passou a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então, Deus se ergue no caos e diz, haja luz. Houve luz. Deus se agradou da luz. Separou a luz das trevas. A luz Ele chamou dia e as trevas Ele chamou noite. E aí nós temos o primeiro dia. Resumo. No primeiro dia da criação, Deus criou a luz. E separou a luz das trevas.
e chamou a luz de dia e as trevas de noite. Amém? Continuando então. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento. Deixa eu separar aqui. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das águas que ficaram por cima do firmamento. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou de céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. Então, no segundo dia, Deus lida com as águas, né? Você viu aqui no versículo 2 que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E aqui no versículo 6, Deus diz: haja entre as águas o firmamento. Deus separa as águas, intervém no meio das águas e cria uma separação, um vácuo, e deixa águas acima e deixa águas abaixo. É a primeira coisa que ele faz. E esse vácuo, esse firmamento, Deus chamou de céu, que é o céu que nós vemos aqui. O mundo era um mundo de água, né? Um mundo de caos, um mundo de trevas. Deus cria a luz no primeiro dia e separa o dia da noite, né? 12 horas de 12 horas, 12 horas de dia, 12 horas de noite. Chama a luz de dia e as trevas de noite. No segundo dia, Deus cria o céu, o sky, aquilo que a gente olha e vê, o céu azul, e nós temos o segundo dia. Então Deus volta a trabalhar no terceiro dia. O que ele faz no terceiro dia? Ele diz: então vamos ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. A parte seca Deus chamou terra, chão, solo, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou muito bom. Deus viu que ficou bom. Então, no terceiro dia, Deus foca nas águas que estão abaixo e manda aparecer a porção seca no meio das águas que estão embaixo. A essa porção seca o Senhor chamou de terra. E o que sobrou da água, Deus chamou de mares. Versículo 11 diz, vamos ler até o 13: cubram-se, então disse Deus, cubram-se a terra de vegetação. Aqui Deus cria a vegetação na terra, plantas que deem semente e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar vegetação, plantas que dão semente de acordo com as suas espécies e árvores cujos frutos produzem semente de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom, ficou muito bom. Tá? Então, Deus diz no terceiro dia para que surjam, Ele dá ordem para que surjam as árvores, as plantas, a grama verde, a relva, e a terra brota. Ouve a voz de Deus e a terra brota vegetação, plantas que dão semente, já de acordo com as suas espécies, frutos que já dão semente de acordo com sua espécie. Então acaba-se o terceiro dia. Então vamos lá, resumindo aqui a ordem da criação. O que Deus cria no primeiro dia? No primeiro dia Ele cria a luz e separa a luz das trevas, chama a luz de dia e as trevas de noite. O que o Senhor cria no segundo dia? No segundo dia Ele
ordena que haja o céu. Ele cria o céu azul que a gente vê, o firmamento. Ordena que haja uma separação entre as águas. E aí ficam águas para cima e águas abaixo do firmamento. Isso ele faz no segundo dia, cria o céu. No terceiro dia, ele faz aparecer a porção seca, a terra, o chão, separa as águas do chão, as águas ele chama de mar, ele cria os mares e cria a terra. E nesse terceiro dia, ele cria as árvores, os vegetais, as plantas. Vamos dar sequência aqui. E no quarto dia ele começa a trabalhar. Vamos até o versículo 18. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite. E Deus viu que era bom. E passaram-se tarde e manhã. Esse foi o quarto dia. Simples assim, no quarto dia Deus cria então o sol, a lua e as estrelas e os coloca no céu ou no firmamento do céu. Então esse é o dia dos astros, né? Das estrelas, do sol e da lua. O astro maior, a estrela maior, o sol, para iluminar o dia, e a lua para iluminar a noite, e as estrelas também. Ok? Então vamos para o quinto dia. No quinto dia, Deus diz o quê? Vamos lá. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre o céu, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quinto dia. Então no quinto dia Deus criou o quê? Os seres vivos que povoam os mares, a baleia, os peixes, os animais marinhos em geral, tanto da água doce quanto da água salgada. E no mesmo dia Deus cria as aves, os pássaros que vão povoar o céu. Então esse é o quinto dia, o dia em que Deus cria os animais aquáticos e os animais e as aves. As aves e os animais marinhos. Então vem o sexto dia. Vamos ver aqui o que Deus diz no sexto dia. Disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os animais e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E viu Deus que era bom. No sexto dia, como vocês viram aqui, Deus cria então os seres vivos, os animais, né? Os selvagens e os domésticos. Selvagens como o leão, né? A raposa, o lobo e etc. E os domésticos como a ovelha,
gado, né? Esse é o dia dos animais, o sexto dia. E no sexto dia, além dos animais terrestres, Deus faz a sua obra-prima. Deixa eu ver aqui se dá tempo da gente continuar. Estamos com tempo de terminar aqui Gênesis capítulo 1, pelo menos até o 26. Então, resumindo, gente, primeiro dia, Deus cria a luz, simples, certo? Segundo dia, Deus cria o firmamento. Terceiro dia, Deus cria a terra seca e os mares. Deixa eu voltar aqui para mim não me perder. Tá? Terceiro dia, Deus cria a terra seca, os mares. E, além disso, ele faz brotar a vegetação, as árvores, as plantas da terra. Ficou maravilhoso. No quarto dia, Deus cria os firmamentos, o sol, a lua, as estrelas. No quinto dia, Deus cria as aves e os seres marinhos, certo? Aves e seres marinhos. No quinto dia, Deus cria os seres vivos, animais domésticos, os animais domésticos e os animais selvagens, certo? E Deus disse no sexto dia também, aqui é o ápice da criação, aqui é o versículo mais importante, tudo na vida é importante, mas esse é o versículo mais importante, o 26 e o 27 do livro de Gênesis, capítulo 1. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele, ou domine eles, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então aqui temos coisas importantíssimas. Deus cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Tá bom? Eu não entendo toda a profundidade disso aqui, né? O que eu posso dizer é que eu e você parecemos com Deus. Somos, de certa forma, claro, limitadíssima forma, iguais a Deus, em certos aspectos, entendeu? Somos deusezinhos em certos aspectos. Por exemplo, como Deus, claro que sempre colocando naquela escala assim, ó, desse tamanhinho, um verme. Deus é imortal, nós também somos. Isso que nós somos semelhantes a ele, por exemplo. Ele é eterno, nós também somos eternos. Nisso nós parecemos com ele. Ele é rei, nós fomos criados reis também. Domine eles. Ele tem o poder, o domínio. Ele nos deu o poder e o domínio sobre a terra, sobre os peixes, sobre ele que nos deu. Então, nisso nós somos semelhantes a ele, né? Nós somos seres espirituais, como ele é. Então está aqui a nossa semelhança. Vou repetir. Qual é a nossa semelhança com Deus? Primeiro, ele é eterno, nós também somos. Ele é espírito, nós também somos espírito. Nós temos um corpo. Nós somos espírito que estamos num corpo. Deus é imortal. Nós também somos. É claro que, mais uma vez, não me entenda mal. A nossa comparação com ele não dá nem para comparar. Mas o que eu estou falando é verdade. Você não pode ser destruído. O seu corpo pode ser destruído, mas o seu eu
não está no seu corpo. Seu corpo é a luva. O que é importante é a mão, que é o eu. Você não é o que você vê no espelho. Você é o que está dentro do corpo. E o que está dentro do corpo é muito semelhante a Deus. É aí que temos a imagem e a semelhança de Deus. E Deus criou homem e mulher. Ou, vamos ver a anotação aqui, macho e fêmea em hebraico. Em hebraico está escrito macho e fêmea. Então Deus criou o homem, macho e fêmea e ponto final. O que passar disso não é criação de Deus. É invenção do homem ou invenção, sei lá, do diabo. Né? Segundo a Bíblia. De acordo com a Bíblia, não de acordo com o pastor Edson. De acordo com a Bíblia, se a Bíblia é verdade, aí fica para você acreditar ou não. Eu acredito com toda a minha vida, com todas as minhas forças. Deus criou o homem e a mulher, segundo a Bíblia, e ponto final. Macho e fêmea. O resto é invenção. Ok? E Deus os abençoou e disse-lhes: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem, reinem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Verso 29. Vamos terminar aqui. Deus disse que Deus provê, Deus coloca a responsabilidade do homem. Qual é a responsabilidade? Deus cria o homem rei sobre todas as coisas na terra. Ele outorga ao homem o reinado sobre a terra. Olha, ele diz, eu te criei rei. Qual é o teu reinado? O teu reinado é sobre as plantas, sobre os animais selvagens, sobre os animais marinhos. Olha que Deus diz, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes, dominem sobre as aves do céu, dominem sobre todos os animais que movem sobre a terra. Deus criou o homem não para subjugar ou dominar o próprio homem, mas para subjugar a criação de Deus. E Deus disse: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzam sementes, e todas as árvores que dão frutos com semente. Elas servirão de alimentos para vocês. E eu dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem fôlego em si mesmo de vida, a todos os grandes animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão ou que rastejam. E assim foi, e Deus viu tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã o sexto dia. Uma coisa interessante aqui, qual foi o alimento que Deus separou para o homem? Plantas. Até aqui, o alimento que Deus separou para o homem. A provisão de alimento para o homem, plantas, frutos, plantas e frutos, vegetais, alimentos. Esse foi o alimento que Deus preparou para o homem. Por isso que são os alimentos mais saudáveis, E para os animais ele providenciou o quê? Os vegetais também. Tá bom? E assim nós terminamos o estudo de Gênesis, capítulo 1. E também terminamos o nosso primeiro vídeo. Um grande abraço, que Deus abençoe você e sua família, e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.